esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim no candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em sua casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos celebrando neste horário de meio-dia esta missa votiva em honra de Nossa Senhora de Fátima, que já é uma tradição aqui na paróquia. E o Evangelho que acabou de ser proclamado, ele fala, o próprio Jesus diz aos seus discípulos: Vós sois a luz do mundo. Mas nós precisamos ter um cuidado com essa afirmação de Jesus, porque ela é feita a partir de um contexto. Ninguém é luz por si mesmo. Ninguém é fonte da luz ou tem a própria luz em si. Inclusive, São Francisco de Assis dizia que todo o bem que nós podemos fazer é inspirado por Deus e é graça de Deus agindo em nós. Portanto, nós compreendemos a partir do santo que nós somos luz que reflete a luz de Cristo. Portanto, nós somos reflexos da luz maior, que é Deus. Ou, pelo menos, precisamos nos esforçarmos para refletirmos a luz de Cristo. Então, em primeiro lugar, dentro desse esforço, nós precisamos ter um coração e uma mente aberta para que a luz da sabedoria de Deus, a luz da palavra de Deus, a luz do ensinamento de Deus, a luz dos mandamentos de Deus, a luz dos sacramentos de Deus, a luz da fé vivida, possa me iluminar. É impossível refletir a luz de Cristo sem deixar-se iluminar por uma vivência da fé. Eu só refletirei Cristo à medida em que eu tenho contato com as coisas dele, com aquilo que é próprio dele, com o ensinamento dele. Eu só refletirei Cristo à medida em que eu medito e rezo com a sua palavra, à medida em que eu tenho uma vida de oração cotidiana, à medida em que eu sou fiel, especialmente às santas missas aos domingos, à medida em que eu conheço e aprofundo a minha fé, o conteúdo da fé,
porque eu só posso viver aquilo que eu conheço. Eu não posso praticar algo que eu não conheço. E o grande problema para nós católicos e para uma grande multidão que se diz católica, infelizmente, é que nós não nos deixamos iluminar pela luz de Cristo. Nós não deixamos a luz de Deus entrar, porque muitas vezes o nosso coração está cheio de trevas, de escuridão, do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da prepotência, do individualismo, da inveja, do ciúme, da mágoa, do ressentimento, da autossuficiência, de um pensamento subjetivo, onde a minha subjetividade, o meu eu é o centro. Então eu já penso que eu sei de tudo, conheço tudo, principalmente em matéria de religião e de fé. Então, quando eu estou dentro dessa lógica mundana, eu estou nas trevas, eu estou na escuridão. E se eu insisto nessa lógica, eu não deixo a luz de Cristo entrar. É por isso, inclusive, meu pai, fundador São Francisco de Assis, reza: iluminai as trevas do meu coração. Ele reconhecia que no seu coração, por causa de toda uma cultura mundana na qual nós estamos mergulhados, havia trevas. E ele pede que Deus ilumine as suas trevas, a sua escuridão. E olha que em Francisco a escuridão era o apego aos bens do Pai. Em Francisco a escuridão era o desejo de ser cavaleiro. Naquela época, ser cavaleiro significava ter fama, ter bom nome e entrar para a nobreza, já que ele era da burguesia, ele não era nobre, ele era filho de um grande comerciante. Comerciante era conhecido como burguês naquela época, e ele tinha sonhos de grandeza, ou seja, cheio de vaidade, cheio de orgulho, cheio de egoísmo, de individualismo. E por isso ele pede na sua conversão: iluminai as trevas do meu coração. E nós precisamos perceber o que em nós ainda acaba sendo trevas, escuridão, que nos atrapalha de enxergar a luz de Deus. E nos atrapalhando de enxergar a luz de Deus, nos impede de refletir essa luz para os outros. Pensemos um pouco se muitas vezes nós não estamos alimentando mágoa, ódio, ressentimento, que está impedindo a luz de Deus entrar. Se nós não estamos alimentando o egoísmo, o individualismo, que está impedindo a luz de Deus entrar. Se nós não estamos alimentando rivalidades, competições, intolerância, que está impedindo a luz de Deus entrar. Porque a rigor, a luz de Deus que deve me iluminar é a luz do seu ensinamento, que apresenta principalmente a lei maior, a lei do amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei, me deixar iluminar por esse mandamento. Mas amar um ao outro como Cristo nos amou é contemplar Cristo na cruz. Que Ele nos ama daquele jeito em que Ele está na cruz, se sacrificando, se doando, renunciando a si próprio, querendo o nosso bem, dialogando com os ladrões e inclusive perdoando um desses ladrões, acolhendo, tendo paciência. Então, o amor
que Cristo nos ensina, que quer nos iluminar, para que nós reflitamos esse amor no mundo onde nós vivemos. É um amor em que eu me sacrifico, em que eu me dou, em que eu sirvo, em que eu faço bem, em que eu perdoo, que eu dialogo, em que eu acolho e que eu tenho paciência. Quando eu compreendo esta luz divina, no amor vivido nessa perspectiva, e começo, mesmo com os meus limites, me esforçar para colocar no meu dia a dia esse amor, aí eu começo a refletir a luz de Cristo. Aí eu começo a ser luz do mundo, ou luz para o mundo, refletindo os ensinamentos de Cristo na minha vida, refletindo a palavra de Deus na minha vida, refletindo a oração, a novena, a missa, a adoração que eu faço na minha vida, frutos de conversão, dessa intimidade com Deus, dessa relação com Deus. Porque o próprio Jesus deixa claro no Evangelho que acabou de ser proclamado, que assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e louvem ao vosso Pai que está nos céus. A obra de Deus realizada em nós, a obra de Deus que nos iluminando, a graça de Deus nos iluminando, nos faz realizar boas obras, ter boas atitudes, sermos boas pessoas, sermos bons irmãos, sermos bons amigos, sermos bons filhos, sermos bom esposo, boa esposa, bons funcionários, empresários, enfim. Portanto, nós seremos luz para o mundo à medida em que acolhemos a verdade de Deus, o ensinamento dele, e deixamos esse ensinamento ir influenciando a nossa vida, e renovando o nosso viver, e orientando a nossa caminhada, e até fazer com que nós repensemos as nossas atitudes que porventura estejam nas trevas, na escuridão. É assim que nós seremos luz. E fica para nós ainda uma pergunta dentro desse dia 13, na missa votiva de Nossa Senhora de Fátima. Aonde você chega? As pessoas com quem você se relaciona, no dia a dia da sua vida, o teu comportamento, as tuas atitudes, a maneira como você vive tem sido trevas ou tem sido luz? Quando você chega, você é aquela pessoa negativa, aonde você chega tem confusão, aonde você chega tem fofoca, tem intriga, tem briga, aonde você chega tem intolerância, aonde você chega tem desobediência, orgulho. Então é sinal que pode ser que você esteja sendo trevas. Mas aonde você chega, você faz o esforço de dialogar, de perdoar e de pedir perdão, de fazer o bem, de ser justo, de ser justa, de ser solidário, de ser uma pessoa generosa. Aonde você chega, você faz o esforço de ter compaixão, de colocar-se inclusive no lugar do outro, ter empatia. Quando você faz isso, você está sendo luz, está refletindo o amor de Deus no ambiente onde você está. Portanto, meu irmão, minha irmã, eis aqui um exame de consciência, não para nós nos culparmos e nos condenarmos, nos lamentarmos e nos entristecermos, mas um exame de consciência para que a gente possa, com a graça de Deus, com a intercessão da Virgem Maria,
aos poucos, e nos convertendo e nos trabalhando. Aonde eu chego, as pessoas com quem eu me relaciono, o meio em que eu vivo, eu estou sendo trevas ou eu estou sendo luz? Eu sou aquela pessoa que está ajudando ou eu sou aquela pessoa que só atrapalha? Eu sou aquela pessoa da reconciliação ou eu sou aquela pessoa da confusão? Eu sou aquela pessoa do bem ou eu sou aquela pessoa do mal? Eu sou aquela pessoa da tolerância ou eu sou a pessoa que sempre está relacionada à intolerância? Portanto, precisamos sempre fazer esse pequeno exame de consciência para que, se você perceber, eu às vezes sou intolerante, eu preciso ser mais tolerante. Você já começou a ser luz. E se esforce para viver isso nos seus relacionamentos. Se você perceber, eu não estou perdoando, eu preciso me esforçar para perdoar. E aí ele já começa ali a trabalhar o perdão, você já começou a ser luz. Se esforce para perdoar e para pedir perdão nos seus relacionamentos. Se onde você chega, você é o encrenqueiro, que sempre faz confusão, realmente, Frei, eu assumo, eu gosto muito de uma encrenquinha, de uma confusão. Eu vou mudar. A partir de agora, eu vou ser aquela pessoa que procura a reconciliação, o entendimento, o diálogo. Pronto, você já começou a ser luz. Então, é uma coisa muito prática ser cristão. É uma coisa muito pé no chão ser cristão. Então, nós não seremos luz porque nós rezamos um terço o dia inteiro. Nós seremos luz porque a oração desse terço converte o meu coração e me ajuda a me tornar uma pessoa um pouco mais equilibrada, um pouco mais bondosa, um pouco mais amorosa, um pouco mais misericordiosa. Me ajuda a fazer o esforço de praticar o bem. Porque é sempre um esforço. A nossa natureza afetada pelo pecado, infelizmente, ela é fraca e falha. E porque falha, acaba se inclinando para o mal. E é por isso que nós precisamos sempre fazer o esforço. E pedir, como São Francisco pedia, iluminai as trevas do meu coração. Que Deus ilumine as trevas do nosso coração, por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que nós possamos refletir a luz dele aonde quer que nós estejamos, com atitudes de amor, de generosidade, de compreensão, de tolerância, de partilha, de solidariedade, de perdão. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar.